a graça de ser pobre em outro país? Eu sei que vocês já responderam muito esse comentário lá no outro vídeo, mas eu tinha que vir aqui dar a minha opinião também, né? E é claro que eu vou falar. Só de você procurar graça em ser pobre já tem uma coisa de errado, porque ninguém vê graça em ser pobre em qualquer lugar do mundo. Mas já que é pra procurar uma graça, vamos lá. E eu vou responder qual é a graça pra mim ser pobre aqui na Europa em vez de ser pobre no Brasil. Até porque dinheiro não sobra, né, gente? Então a graça nem sempre é sobre dinheiro. Realmente, amigo, não existe uma graça em ser pobre em lugar nenhum. Mas a diferença entre ser pobre no Brasil e ser pobre na Europa estão em vários quesitos. Para você ter comentado esse tipo de coisa no vídeo é porque provavelmente você não vive aqui na Europa. Porque se você vivesse na Europa, você ia perceber e vivenciar aqui em vários detalhes e muitos se matam para poder ter o mínimo no Brasil como se fossem grandes coisas. Aqui na Europa é o mínimo. Uma das coisas é, você sabia que aqui na Europa o seu filho sai da escola falando até mais de 3 idiomas? Inclusive viaja para outros países para poder praticar este idioma. Diferente do Brasil, que só ensina pra gente mal o português, que se você viajar um dia para fora, que inclusive é muito caro sair do Brasil, você chega no aeroporto, você não sabe pedir uma informação. Isso me indignou quando eu cheguei no aeroporto de Madrid, eu não sabia uma informação. Por quê? Porque a bonita aqui não sabe falar inglês. Para você colocar o seu filho hoje numa escola de inglês, espanhol, de outro idioma no Brasil, o valor da mensalidade é mais de um salário mínimo. Enquanto isso aqui na Europa é o mínimo que as escolas oferecem. O seu filho já sai falando fluente da escola inglês, espanhol e francês se bobear. De tudo que eu vivo aqui hoje, do que eu fico vendo a minha família passando hoje no Brasil, a minha maior vontade é de trazer todo mundo pra cá. Sabe por quê? Porque com um dia de trabalho da minha irmã, se bobear, ela consegue voltar pra casa no Brasil com um pente de ovo. Enquanto aqui na Europa ela conseguiria voltar com arroz, com feijão, com ovo, com a carne e se bobear até com leite pra criança. Então não, nem sempre é sobre sobrar dinheiro ou ter dinheiro, porque aqui também a vida é difícil, você trabalha até mais aqui do que trabalharia no Brasil. Eu não sou das pessoas que desmerecem o Brasil. A minha vida no Brasil, financeiramente, não era ruim, porque senão eu nem teria conseguido chegar aqui. Porque quem ganha um salário mínimo no Brasil dificilmente consegue sair do Brasil. Mas o que para muitos hoje no Brasil é ser pobre e não ter acesso, aqui é ser pobre e ter o mínimo de direito. Então não é sobre ser pobre em outro país, é sobre ser pobre e não precisar de mendigar por um mínimo que um ser humano deve ter na vida. Como, por exemplo, aqui não tem supermercado A ou supermercado B, todas as classes comem no mesmo supermercado. Aqui você não vai ver seu filho falando, meu sonho é comer um iogurte, porque ele tem o mesmo valor que o rico também compra. É sobre ter um carro, não ser um artigo de luxo, mas um caso de necessidade que todos podem adquirir. E sim, pra mim tem graça ser pobre aqui na Europa. Você também é pobre aqui na Europa? Conta aqui nos comentários qual é a sua graça de ser pobre.